Graça e paz, povo de Deus. Senhor Jesus abençoe sua vida, sua casa. Essa que vos fala é tua serva, tua amiga, Bispa Rosemara, constituída filha pela misericórdia. E nesta hora eu quero deixar para os irmãos uma meditação que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 15, que diz assim: Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimado incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por veredas afastadas e não aplainadas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu peguei para ler Jeremias 18, eu fui lendo e fui entendendo o contexto do texto e fui descendo até chegar a esse versículo que chamou minha atenção. E por ele falar com tudo que o meu povo tem se esquecido de mim, eu comecei a me questionar. E eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, onde nós estamos esquecendo do Senhor? Quando a gente está se esquecendo do Senhor? E o Senhor falava no meu coração: muitos têm se esquecido de mim quando não me pede mais orientação. Muitos têm se esquecido de mim quando têm feito a sua própria vontade. Muitos têm se esquecido de mim quando estão dando lugar à vaidade. E Jeremias 18, versículo 15 vai dizer: Contudo, meu povo se tem esquecido de mim e queimado incenso à vaidade. E o Senhor, Ele detesta outra adoração. Ele detesta que você dê outra adoração a não ser para Ele. O Senhor, Ele tem um ciúme tão grande de nós. Nós somos propriedade particular dEle. E quando Ele vai ver a sua propriedade que Ele criou com tanto carinho, dá adoração para outro Deus, para outro bezerro, o Senhor se entristece. E quando eu fui lendo essa passagem, o Senhor foi palestrando no meu coração. Eu estou entristecido com as igrejas, eu estou entristecido com o meu povo, eu estou entristecido com a nação, porque a nação agora esqueceu de mim. A nação acha que tem agora vida por conta própria. A nação acha que pode fazer por conta própria. Mas se eu tirar o fôlego de vida da nação, o que serão deles? E o Senhor veio falar no nosso coração que é necessário a gente voltar a nossa mente, a nossa raiz para o Senhor. O povo se esqueceu por conta da vaidade. Que vaidade é essa, bispa? O mundo está repleto de vaidade. Aonde você vai é vaidade. Vaidade não é só você ficar bem. Como eu posso dizer para os irmãos? Vaidade não é só você ser exteriormente, não. Tem vaidade interiormente. É isso que ele falava para mim. Porque ainda você vê uma pessoa assim, toda caracterizada, né? Ali com unha, com esmalte e tal, aquelas coisas, aqueles cabelos, aquela vaidade que você fala, um excesso de vaidade, mas ainda o coração dela tá limpo diante do Senhor. Mas ainda tem pessoas que necessariamente, né, não tem nada, mas ainda há uma vaidade no coração. A pessoa ela anda na doutrina, mas tem vaidade no coração. E o que o Senhor quer de mim, de você nesta hora, é que nós verdadeiramente nos entregamos para Ele. Deixamos as vaidades desse mundo. Aonde você vai tem vaidade. Você vai na rua tem vaidade. Você vai na loja você vê vaidade. Vaidade é aquilo que é excesso. Você coloca ali no lugar de Deus. Você coloca para roubar a adoração do Senhor. Muitas das vezes nós esquecemos do Senhor, sim. Quando nós vamos num lugar, vamos comprar alguma coisa, não pedimos mais orientação ao Senhor. Tem coisa que a gente antigamente pedia orientação ao Senhor para ir em determinado lugar. Hoje em dia não, a gente já sai andando e acha que é dono do próprio nariz. Nós esquecemos do nosso Senhor. Nós temos um Senhor, é por isso que a palavra Senhor diz, é Senhor, Ele é dono. Irmão, nós temos um dono, e esse dono é Jesus Cristo, e nós iremos ter que prestar conta a Ele dos nossos atos. É como um filho que sai de casa agora, vai fazer o que quer, e vai achar que é dono do próprio nariz, mas ainda tem um dono, ainda está lá o nome do Pai na certidão. Nós temos um dono, nós somos comprados com preço de sangue, e não foi de graça, foi pela graça. Confundimos a graça como de graça, não é desta maneira. A graça que o Senhor nos deu não nos dá liberdade para pecar, mas nos dá liberdade agora para fazer a sua vontade, para viver no seu querer. E a palavra do Senhor vai dizer, Jeremias, que o meu povo se esqueceu de mim, Jeremias. O meu povo se esqueceu de fazer a minha vontade. O meu povo se esqueceu de entregar a vida deles nas minhas mãos. O meu povo se esqueceu de andar por veredas aplainadas e começou a buscar veredas tortas. Quantos chegam a essa época do ano têm se afastado do Senhor?
Quando chega essa época do ano, tem se entregado às coisas do mundo. Quantos não aguentam mais uma correção? A Bíblia vai dizer agora que chegar ao final dos tempos, muitos não suportarão a sã doutrina, dando ouvido a espíritos enganadores. Qual que é esse espírito enganador? É o espírito do nada a ver, tudo pode. Nada a ver, não tem nada a ver, Deus só quer o coração. Não tem nada a ver esse negócio. Mentira, irmão. Isso daí é obra de Satanás para tentar te enganar. E Jeremias agora ele vai dizer para o Senhor desta maneira: louvado seja o nome do Senhor, para fazer a sua terra um espanto e uma risão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e maneará a cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus ele vai dar as costas para quem está dando as costas para ele. Deus ele vai dar as costas para quem não tem ouvido a voz dele. No dia da calamidade, no dia da angústia, vai clamar a Deus e Deus não vai ouvir, porque quando estava com vida, estava com saúde, não ouviu a voz do Senhor. Então é necessário a gente poder ouvir a voz do Senhor todos os dias. Todos os dias a gente poder ouvir a voz do Senhor, não se esquecer do Senhor. Muitas das vezes fizemos nossos afazeres, armamos nossa casa, trabalhamos fora e esquecemos do Senhor, né? Ao acordar pela manhã, fala: Senhor, obrigada, porque foi o Senhor que soprou esse fôlego de vida aqui. Foi o Senhor que me deu essa oportunidade de mudança e realmente Ele dá. Então nesta hora eu deixo para o teu coração, não se esqueça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Jeremias 18 vai dizer: desce à casa do oleiro e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Quantos já não quer mais descer à casa do oleiro? Quantos não querem descer a humildade, colocar a sandália da humildade para poder ouvir a voz do Senhor? É necessário ouvirmos a voz do Senhor em todo o tempo. E para ouvir a voz do Senhor, nós precisamos descer no horário, descer na oração, descer no jejum, descer na consagração. O Senhor ele quer mais de mim, o Senhor ele quer mais de você. O Senhor ele quer uma igreja preparada. Nós precisamos preparar o povo para entrar no céu. Precisamos preparar a igreja para entrar no céu. Não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de qualquer jeito. Não podemos ensinar o povo a esquecer do Senhor. Reconheça a Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É necessário conhecer o Senhor em tudo que você for fazer. Tudo que você for fazer, reconheça: Senhor, Tu estás aqui. Senhor, é da Tua vontade. Senhor, é do seu jeito. Quantas vezes nós damos, Vou falar outra coisa. Quantas das vezes nós perdemos a cabeça, melhor dizer assim, nós perdemos a cabeça, perdemos a direção. Por quê? Porque nós não ouvimos a voz do Senhor, é mesmo? Nós não ouvimos a voz do Senhor. Quando o Senhor ele fala: não compra aquilo, a gente vai e compra. Não faça aquilo, a gente vai e faz. Não faça aquilo outro, a gente vai lá e faz. Senhor, mas eu quero, Senhor, mas é a vontade do meu coração. Mas, Senhor, eu estou com vontade de comprar aquilo, eu estou com vontade naquele lugar, eu estou com vontade de comer aquilo. É o desejo do meu coração, Senhor. Pois bem, filho, é o desejo do teu coração, mas é da minha vontade? É da minha vontade, é do meu querer. Irmãos, é necessário nessa hora. Então eu parei tudo só para deixar esse recado pro teu coração, para dizer que é necessário a gente ouvir a voz do Senhor e não se esquecer dele. Não se esqueça do Senhor em nenhum momento da tua vida. Eu lembro dele todo dia, eu sempre agradeço. Agradecer é uma coisa, viver a palavra é outra. Também sou grata a Deus. Também sou grata pelo que Ele tem feito na minha vida, na minha casa. Mas e cumprir a palavra? Não é só agradecer, é você cumprir a Bíblia, é você ler a Bíblia e comer ela e começar a viver ela. Não é somente pregar, falar: eu conheço a Bíblia. Você não conhece nada. Eu não conheço nada. Você nem leu a Bíblia toda. Como é que você conhece a Bíblia? Nós precisamos viver a Bíblia cada dia. E essa palavra que nos deixa vivo, essa palavra que nos mantém de pé, essa palavra que nos dá força no dia da luta, da provação. E pararmos de olhar para o homem, de julgar o homem e de falar que o homem é Deus. O homem não é Deus. Precisamos agora olhar para o Senhor e colocar o Senhor como espelho da nossa vida. O Senhor: mas o pastor caiu, eu vou cair também. Mas missionária saiu da casa do Senhor, eu vou sair também. Mas pessoa que é influente, pessoa de renome está fazendo, eu vou fazer também. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver para você agora. Depois você vai ver a consequência. O seu espelho tem que ser o Senhor, terra. O seu espelho tem que ser o Senhor Todo-Poderoso. Não se espelha no homem que cai, não. O homem ele tem agora o traje de cair, mas o Senhor não. O Senhor ele permanece de pé, a sua palavra não muda. Aleluia, o Senhor está triste com a terra.
O Senhor, ele está triste com a terra, o povo está se esquecendo dele, o povo está saindo para fazer as festas, para viajar, e estão se esquecendo dele, as igrejas ficam vazias, o povo está se esquecendo de Deus e o Senhor está ficando triste, né? E quando o Senhor fica triste, o negócio fica feio. Quando o Senhor fica indignado, o negócio fica feio. Não quero você ver a ira de Deus na tua vida, não. Não quero você pagar o preço, não. Não quero você ver o que o Senhor ele vai fazer com a terra, não. Porque quando o Senhor ele ficou triste com a terra, quando ele ficou revoltado com a terra, foi na época de Sodoma e Gomorra. Foi que o povo começou a fazer. Se naquela época o povo já estava prevaricando, imagina agora. Deus está muito irado com a terra. Deus está irado demais com a terra. Meu Deus do céu. O Senhor está ficando muito irado com a igreja dele, porque a igreja não está sendo verdadeira. É uma igreja que não tem pregado a palavra de verdade, tem pregado pela metade, pelas bordas. Deus quer que nós devemos pregar a palavra de verdade, com sinceridade, abrir a visão dos cegos, libertar os que estão cativos, os algemados em prisão. Eu quero dizer isso para você nesta hora, mas minhas simples palavras, não entristeça o Espírito Santo do Senhor, a qual foste chamado para a redenção. Não entristeça, Senhor Deus, né? Se Ele te der uma direção, cumpra a direção, faça a direção, abre a tua boca e Ele vai te garantir. Assim como Jeremias, ele ficou preocupado, né? Eles vão me lançar na prisão. Senhor, não tem problema, eu estou contigo na prisão. Pode lançar onde que for, eu estou contigo. Quando você anda com Deus, você tem a garantia que Ele te guarda. Então nesta hora eu quero deixar para o teu coração, não se esqueça do Senhor, reconheça Ele em tudo que você for fazer e a vitória é sua no nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar essa vida nas tuas mãos, este homem, esta mulher que está ouvindo agora, meu Pai, esse canal e que se esqueceu do Senhor por um momento, mas eles retornam às veredas aplainadas, esquece as veredas antigas, Senhor, endireita, Senhor, meu Pai, esse caminho, endireita, meu Pai amado, o caminho deste homem, desta mulher, para que eles não venham se esquecer do Senhor, para que eles não venham abandonar o Senhor, para que eles venham ter força de resistir, Senhor. A provação e a luta é o que eu te peço nesta hora e te agradeço, certa da vitória, em nome de Yeshua HaMashiach. Se você crê, diz amém. Eu creio. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se assim nosso Senhor nos permitir. Shalom.